cheiro de jasmim, uma pedra de jade, um brilho que não tem fim. Se você quiser, lhe trago as flores de um jardim, mel de todas as flores, lápis de cor pra colorir. Arco-íris, um pôr de sol, um trevo de 4 folhas, pra ver a sorte sorrir. No arco-íris, um pôr de sol, um trevo de 4 folhas, pra ver a sorte lhe sorrir. Olha só, começou o nosso Papo Café e Arte nesse clima de shot de São João, de carimbó, né, mestre? Gente, muito obrigada. Mário Mozinho, grande compositor, cantor, produtor cultural. Aqui o nosso mestre Luiz Pontes, né? Tá aí nessa batalha cultural há muito tempo e a gente vai conversar com eles hoje no Papo Café e Arte. Mestre Luiz Pontes, muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui no Papo Café e Arte conversando, falando um pouco do seu trabalho, né? Um trabalho muito importante dentro do município de Ananindeua. O mestre já faz essa arte há 30 anos, é poeta, cantor, compositor de carimbó. Bem-vindo, mestre. Eu que agradeço, né, pelo convite, por ter sido lembrado, né, num trabalho artístico também e cultural, e que vai ficar aí para a posteridade, né, vai fazer parte do nosso legado. Eu já tenho calculadamente uns 3 ou 4 documentários, já tem clipe, já tem música gravada nas plataformas digitais. Então, eu acho que a gente vem conseguindo, às duras penas, cumprir a nossa missão, porque eu considero que seja uma missão espiritual, né? Cantar carimbó e desenvolver um trabalho artístico e cultural, para mim, em particular, eu considero como uma missão espiritual. Estar mestre de carimbó nessa experiência, nessa encarnação, eu considero uma missão espiritual. Muito bacana, né? É essa essência da natureza que se transforma em cultura popular, né? Estamos aqui com o nosso querido Mário Mozinho, né? 35 anos de carreira. Ele é cantor, violonista, compositor, produtor cultural. Ele já foi o nosso secretário de cultura, né? É formado pela UEPA em música e desenho pela UNAMA. Bem-vindo, Mário Mozinho. Poxa, que maravilha. Eu fico também muito feliz. Eu agradeço muito o convite. Obrigado. Programa maravilhoso. Já tenho assistido alguns, né? Tenho já... Muito bacana estar aqui com vocês para poder falar de cultura ao lado aqui do mestre Luiz Pontes. Quero dizer que sou fã aqui do mestre, aliás, de todos aqueles sabedores de cultura, fazedores da cultura popular, né? E eu fico muito feliz aqui, Kedna, de estar aqui contigo, né? Que a gente já teve assim uma relação muito diária de trabalho, né? Você é diretora de cultura, também Ananindeua, e maravilhoso estar aqui. Obrigado pelo convite. O Mário, né? Foi como ele disse ainda há pouco, trabalhamos juntos e é uma pessoa que eu guardo no meu coração, muito boa de se trabalhar junto, né? Ele traz realmente na sua veia, no seu sangue, esse artista, né? Sempre buscando fazer o melhor. E a gente vai conversar mais sobre toda essa trajetória até os dias de hoje. Mário, como foi que começou, voltar aqui para ti já essa bola, Mário Mozinho, artista, quando foi que tu te encontraste artista? Olha, isso é uma pergunta que nunca ninguém me fez. Me perguntaram como é a música na minha vida, mas como é, isso como eu só fui me entender artista depois que eu compreendi que a necessidade da minha sobrevivência dependia diretamente da arte. E eu fui compreender que eu estava me tornando um artista, né?
E aí com muita responsabilidade, porque a gente precisa, o artista precisa cuidar da carreira dele, precisa cuidar do seu trabalho. O mestre, como bem falou, tem tantos trabalhos já registrados, né? E eu comecei a entender tudo isso depois que essa necessidade do trabalho, da sobrevivência, de ser a arte que me faz sobreviver. Eu fui militar, eu servi na Marinha, saí da Marinha com 19 para 20 anos e eu fui trabalhar na Marcos Marcelino, que era uma empresa ali na BR, né? E eu trabalhei um mês lá, que eu tinha recém-formado no nível técnico de contabilidade, aí eu trabalhei um mês lá, mas eu não aguentei. Quando eu comecei a tocar na noite, eu comecei a entender que o que eu ganhava lá era muito mais do que eu ganhava trabalhando 30 dias na empresa, né? Um salário de 30 dias que a gente... E aí eu optei por viver da música. Então, mas eu fui me perceber artista quando eu entendi que eu sobrevivia da minha própria arte. Mestre, quando foi que o senhor se entendeu poeta? Eu sou um poeta. Olha, na verdade, eu estava até falando com o Mário ali nos bastidores, que quando eu era criança eu ia muito para a diretoria, porque tinha umas carteiras que era uma caixinha numa estrutura de metal, e aí quando eu chegava nessas caixinhas, e incomodava a professora, ela me advertia. Na terceira vez eu ia para a diretoria. E aí eu estava até conversando com ele sobre isso, porque nos dias atuais se faz necessário que tanto no colégio quanto na família as pessoas procurem ver o dom dos seus filhos, porque às vezes a própria escola, no meu caso, a própria escola estava abafando o artista que já estava em mim, que nasceu comigo, né? Mas só que lá adiante, mais lá para frente, aí eu me encontrei com o reggae, né? Me tornei fã de Bob Marley. Me tornei fã de Bob Marley e virei Luizinho Reggae, porque comecei a compor reggae. Luizinho Reggae. Virei Luizinho Reggae. Passado um tempo, eu fui para o estado do Ceará participar do 2º intercâmbio cultural estudantil entre Norte e Nordeste. E quando chegou lá, fui fazendo poesia em homenagem aos lugares. Aí quando eu vim de lá, eu já vim Luiz Pontes, o poeta. Olha. Aí passado um tempo, a mestra Regina teve um sonho onde ela ouvia uma voz dizendo, olha, ele já é mestre. É por isso que eu ligo também a questão espiritual da missão do mestre. E quando ela acordou, a primeira pessoa que ela pensou foi em mim. E aí ela concluiu, é o Luiz Pontes que é o mestre, eu conheço ele há mais de 20 anos, e sempre nessa luta, nessa peleja, é ele que é o mestre. Quando foi de manhã, eu apareci na casa dela, ela me falou, olha rapaz, eu tive um sonho contigo assim, assim. Eu vou falar para o Geraldo, que é o filho dela, que a gente toca junto no grupo Maianá, para quando ele te apresentar como mestre, porque tu já és mestre. Eu sonhei o sonho, me disse que era tu. E o Geraldo chegou na hora, na conversa, ela disse, olha, Geraldo, é contigo mesmo que eu quero falar. Disse, que foi, mamãe? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. A partir de hoje, quando você for apresentar o Luiz Pontes, apresente ele como mestre Luiz Pontes. Então, vem assim uma evolução, né? Luizinho Reggae, Luiz Pontes, o poeta, e hoje o mestre. Como foi que se deu essa transição, né, do reggae para o carimbó? Olha, se deu por conta de que eu percebi que o reggae já era universal e o carimbó continuava regional. Então eu percebi que o carimbó precisava mais de mim do que o reggae. Porque o reggae já tinha atravessado os oceanos, ultrapassado as fronteiras do planeta, né? Bob Marley se encarregou disso e depois veio vários outros, Peter Tosh, Gregory Isaac, enfim, tem uma gama de regueiros aí que fizeram com que o reggae ficasse global, né? E eu percebi que o carimbó precisava disso, de sair daqui, de se tornar nacional, de ser conhecido até a nível global também, entendeu? E aí foi na época que eu conheci o Jorge Freitas, que é flautista,
e era flautista do Amazônia, junto com a mestra Regina, que nesse tempo era só Regina, e o Geraldo era garoto, assim, já vivia nesse universo. Tanto é que hoje eu já considero o Geraldo, apesar de ser novo, eu considero o Geraldo como um mestre já, ele já está neste nível, entendeu? E foi partindo daí que eu comecei a me envolver com o nosso regional e fundei o Projeto Camu, que trabalhou com crianças e adolescentes. Depois que eu saí do projeto, eu fundei o Grupo de Experiências Percussivas Estrela do Norte, que eu fundei para me acompanhar na caminhada, inclusive já temos CD no Spotify, nas plataformas digitais e tudo. E fui convidado para fazer participação especial no Grupo Maianá. E daí surgiram novas canções, novas composições. Hoje o Grupo Maianá já tem um clipe que nós gravamos lá na Praia Funda, em Cotijuba, que é o clipe do Pescador. Vai dar uma palhinha que eu amo, eu já postei vários stories com essa música, porque tem no Instagram, né? Essa música realmente, ela é porque essa música, ela retrata que o homem simples e aparentemente rústico, ele também ama, entendeu? Eu acho que até o leão ama. Entendeu? Ele pode não ter consciência disso, mas ele ama, ele tem esse momento de sentimento de amor, entendeu? E às vezes você olha o pescador, só vê aquele homem bruto, aquele homem que... Mas aquele homem bruto, que trabalha pesado, que sai de madrugada para pescar, que traz o alimento para a família, esse homem também tem um coração e ele também ama. Ele é apaixonado, né? Exatamente. E Mário, tu também cantas, né, a essência também, muito romântica. Às vezes, na realidade, o Mário, para quem não conhece, deve lá seguir as redes sociais dele para conhecer. Ele é um artista que permeia por vários segmentos, né, Mário? Conta pra gente um pouquinho. É verdade. É porque, assim, eu trabalhei muitos anos como músico da noite, toquei durante 30 anos consecutivos, assim, praticamente de terça a domingo, todos os dias, né? E tinha sábados então que eu tocava 2, 3 vezes, saía de casa na hora 11 horas, chegava 1h da manhã. Então, para esse tipo de trabalho, eu tinha que tocar música popular brasileira. São os cantores que me influenciaram, de Djavan, Chico Buarque, Milton Nascimento, essa turma toda aí, né? E os compositores paraenses, foi quando eu comecei a conhecer mais a música paraense, os compositores paraenses, e comecei também a me achar também compositor, e comecei a compor as minhas músicas, compor o meu trabalho, comecei a fazer parcerias, e aí te abre um leque, né? Porque tu podes criar o que tu quiseres, aí a gente faz samba, faz shot, faz reggae, faz boi, bumbá, aí eu conheci o universo da música popular, enveredei pelo universo da música popular e acabei me apaixonando pelo carimbó, pelo boi. Foi quando a gente fundou o Arraial do Labioso, que foi, na verdade, uma ideia do Ronaldo Silva, da gente, na época, estava surgindo o Arraial do Pavulagem, e o Ronaldo falou, cara, a gente está fazendo isso aqui, por que vocês não fazem isso em Ananindeua? E nessa época era eu, o Ivan Cardoso, meu amigo que já partiu, nos deixou. O Ivan, era eu, Ivan Cardoso, o Edson Abreu, o Edinho e o Márcio Montoril. E aí nós fundamos, aí tinha o Estevão também, nós fundamos esse grupo na Cidade Nova. E aí eu comecei a enveredar cada vez mais pela música popular, pela cultura, pela música da cultura popular. Por isso eu consegui transitar na música brasileira, no samba, por conta dessa minha viagem, né? Aí eu trabalho com a Nazaré Pereira, eu tenho o Arraial do Labioso, eu tenho meu trabalho como o Mário Mouzini, tenho o Mário Mouzini que toca na noite, então aí a gente recebe influência de vários artistas, né, de vários compositores, e aí vai formando a nossa característica, né, a nossa identidade, né, mestre? Então é assim. Mário, você estava falando assim que, como nós falamos ainda há pouco, né, ele é um artista que consegue cantar com muita excelência, né, uma voz maravilhosa do Mário.
diversos ritmos, né, e segmentos musicais. Mas quem é a tua referência? Né? Quem é aquela pessoa assim que tu tipo assim, o teu fone de ouvido? Olha, ontem eu estava comentando isso com a minha esposa, que eu acho que cantor, eu tenho assim um respeito por todos esses cantores maravilhosos, mas a minha referência como cantor é o Milton Nascimento. O Milton, ele tem uma voz maravilhosa, suave, é o falsete mais lindo que eu já vi na minha vida. Agora que ele já está bem mais velho, né, já tem dificuldades, mas o Milton sempre foi um cantor maravilhoso, sempre, 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 sempre. Como compositor, eu gosto muito assim do trabalho do Chico Buarque. Eu acho que ele é um compositor que tem umas letras fantásticas. E aqui na nossa região, Paulo André, Rui Barata, Ronaldo Silva, então essas pessoas me influenciam muito, muito mesmo. Mestre, e qual é a sua referência? Quem é aquela pessoa lá que o senhor tem como exemplo? Bom, o Jackson do Pandeiro é um artista que eu admiro muito, até porque ele conseguiu superar todos os obstáculos que a vida colocou na caminhada dele, né? E se tornou uma pessoa de nível conhecida a nível nacional, né? E a forma também, né? Tanto é que eu tenho algumas coisas assim como debaixo de uma jaqueira, comendo taperebau, vejo uma verdadeira refletindo no Rio Guamá, as barquinhas que passam sempre para lá e para cá, em busca do vero-peso é Bahia do Guajará. Olha só. Então, uma vez eu estava num evento e quando eu concluí o evento, aí o camarada disse, égua, rapaz, tu me lembraste uma pessoa. Eu disse, quem? Pô, tu me lembrou o Jackson do Pandeiro. Eu digo, égua, que bom. Que bom essa comparação, né? Agora, aqui tem várias pessoas também vários artistas, né, que contribuiu também, né, com essa pessoa, com esse artista que eu sou hoje, né? Tem aí os que ele falou, e por incrível que pareça também, quando eu era garoto, aí tinha aqueles carimbó que eram bem raiz mesmo, né? Como aquele do peru, né? Tinha também o Pinduca, que apesar dele ter estilizado, mas ele foi uma pessoa que contribuiu muito também. Mestre Lucindo, né? Aquele lá de Marapanim que criava os cachorrinhos, não é o mestre... Lá de Jogo do né? O que criava os tinha um cara de cachorrinho lá que ele... Então tem vários que contribuíram, né? Agora também o que contribui muito é o universo que nós vivemos amazônico, né? Então muita coisa que eu componho tem a ver com a minha vivência com a natureza que nos cerca, a biodiversidade, os rios, né? Que são muitos, as florestas, né? Então tudo isso me inspira muito a compor, né? Então, e lógico, o nosso estilo de vida amazônico, né? Também a vida do agricultor, do pescador, daquilo que na verdade é a nossa origem, né? Sim. Muita gente que mora hoje na capital, ele nasceu lá no interior e teve uma vivência lá. E muitos não tiveram essa vivência, mas têm a origem dos pais, dos avós. E, entre outras coisas, foram agricultores, foram pescadores, foram moradores da floresta, povos da floresta, pessoas que vivem de colher sementes, etc. Então, juntando todo esse conhecimento da nossa origem, do nosso estilo de vida, da nossa gastronomia e do que a gente vive no nosso cotidiano aqui, isso aí é que contribuiu também para me tornar o artista que eu sou hoje, né? O senhor faz parte do grupo Maianá também, né? Tem participações lá. Tá com a camisa aqui do Maianá. Como foi que surgiu o Maianá e essa parceria? Na verdade, o grupo
grupo Maianá, ele surgiu dentro da Escola Eneida de Moraes, o CAIC, lá dentro do Juiz-Cefé. Foi um projeto de uma professora também. Que bom que os professores, né, também têm essa veia artística e contribuem muito para a formação, até para as crianças entrarem em contato com a sua própria cultura, né? Porque o que acontece muito é que vem a cultura externa. Eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra o axé, eu não tenho nada contra o rock, nem o reggae. Ao contrário, isso só soma. Mas acontece que, por conta de se autovalorizar o que vem de fora, a gente acaba desvalorizando o que é aqui de dentro. Mário, conta um pouco pra gente, tu como produtor cultural, o que o Mário tem feito de projetos, está pensando em projetos novos para a música? Pois é, né? O trabalho mais recente que eu lancei foi o EP Luz, Músicas para a Alma, que está lá em todas as plataformas digitais, assim como todo o meu trabalho está dentro das plataformas digitais. Os meus discos solos, os discos que foram construídos com projeto de música, do Arrastão Cultural, as participações, então tá tudo lá nas plataformas digitais. Eu agora estou num projeto de produzir um disco de samba. Um projeto que eu tenho de produzir um disco de samba e também tenho um projeto de fazer alguns shows. E entre um deles é um show ligado à ancestralidade, à espiritualidade. Inclusive era até um projeto meu com o Serginho Cunha. Vamos falar de religião no show. É um negócio muito bacana. E a gente está com esse projeto aí. Correndo atrás, pegando força para poder... Porque você sabe que a gente tem que captar recursos, fazer um show não é fácil. Tem que captar recursos. E a gente está esperando as leis de incentivo chegarem aí para que a gente possa realmente lançar mão do recurso e realizar os projetos que estão em mente aí. Mas tem muita coisa legal para acontecer. Por falar em lei, né? Todo mundo sabe que agora a gente está num cenário maravilhoso para o setor cultural, envolvendo a Lei Paulo Gustavo. A regulamentação já aconteceu e está todo mundo muito entusiasmado, na expectativa. Mário, conta pra gente um pouquinho o que significa a Lei Paulo Gustavo para os artistas. Olha, antes de falar o que significa a Lei Paulo Gustavo, eu queria até pedir para os artistas de Ananindeua, de Belém, do nosso estado inteiro, do Brasil inteiro, que possam se inscrever nas plataformas digitais do seu município, para que você tenha esse reconhecimento, para que você possa concorrer a todos esses prêmios que estão chegando para nós. Bom, eu acho que tanto a Lei Aldir Blanc como a Lei Paulo Gustavo, elas vêm num momento muito importante, porque o artista ele foi o primeiro profissional a parar na época da pandemia. E quando eu falo artista, falo todo esse cenário que envolve um show, que envolve o artista, né? Quem está por trás das câmeras, quem está na produção. Então toda essa turma ficou sem trabalho, então para nós foi muito doído. E os últimos profissionais que voltaram ao mercado, para o trabalho normal, fomos nós. Então essa lei, elas vêm exatamente para dar esse fomento, essa ajuda, para que a gente possa ter esse gás e respirar e realizar os projetos, onde a gente vai poder gravar discos, onde nós vamos poder produzir os nossos trabalhos fonográficos, audiovisual, vamos produzir peças de teatro. Então isso aí é uma ferramenta, vem um recurso importantíssimo para o artista, onde ele vai poder colocar em prática o sonho e o projeto dele. Então a gente precisa realmente profissionalizar o artista, ele precisa estar inscrito nas plataformas, ele precisa conhecer a lei, precisa ler essa lei, entender ela, porque ela é um pouco complexa, mas a gente tem que ter esse entendimento e saber quais são os nossos direitos e também os nossos deveres. Então a lei é importantíssima, porque ela vem, de uma certa forma, ajudar o artista. Ela vem colocar em prática aquilo que ele sonha, aquilo que ele almeja. Sim, dá um incentivo, né? um impulso para quem tem muitos projetos a realizar e se organizar, e né, essa Mário? É uma cadeia muito grande, né? É uma cadeia muito grande, porque não é só o artista que está lá na ponta. Como eu disse, toda aquela produção, né? São as produtoras, né? São os técnicos,
os holds, toda essa turma que envolve essa cadeia, que ela é muito grande. E se a gente for observar, segundo o próprio ministro da Economia, a equipe o entretenimento é o que gera mais recursos para o Brasil inteiro, para o nosso país. Então, se a gente conseguir realmente realizar a lei em todos os municípios, vai ser esse recurso ser bem aplicado, os artistas ganham com isso e também toda essa cadeia que circunda esses trabalhos. Mestre, fale um pouco qual é a sua expectativa dentro do segmento do carimbó da cultura popular em relação à lei Paulo Gustavo. Bom, como o Mário falou, tem que primeiro, nós temos que primeiro nos organizar, né? Tudo perpassa pela organização. Grupos precisam se legalizar, coletivos precisam tirar seu CNPJ, os artistas precisam estar fazendo seus releases, se cadastrando nas plataformas do governo, do município. Bom, então, após essa organização, vem a parte do recurso. E essa parte do recurso, a grande importância é porque a gente vai estar investindo lá na comunidade, entendeu? E está envolvendo a comunidade nesse trabalho. Esse recurso, como ele falou, além de ter todas as pessoas da arte propriamente dita, que ganham diretamente, mas tem as pessoas que ganham indiretamente, né? É o vendedor de bombom, é o vendedor de churrasco, é o camarada que vende ali a sua bebidinha, tudo girando em torno daquele trabalho, daquele projeto. Então, eu penso que momentos difíceis nós já superamos, né? Que foi esses 2 anos aí que passaram, que foi de uma dificuldade terrível e que mexeu muito, inclusive, com a minha sensibilidade na época. Eu fiquei tão sensível que eu me lembro que o Mário mandou uma música para mim e eu chorei ali ouvindo aquela música por conta do grau de sensibilidade que eu estava, né? E porque também nós fomos tirados do nosso cotidiano artístico, do nosso cotidiano de vida mesmo. Nós fomos obrigados pelo lockdown a ficar em casa, e tinha que ficar em casa. E tinha também a preocupação de que nós vamos viver de quê? Nós vamos comer o quê? Se não pode trabalhar, se não pode sair. E aí veio os recursos do governo, que foi equilibrando, veio a lei Aldir Blanc, que veio também dando uma equilibrada, mas nós ainda estamos nos recuperando de tudo isso, né? Isso deixou marcas, muitas pessoas perderam seus entes queridos, e não vai ser fácil para o planeta como um todo se recuperar. Mas, graças a Deus, nós temos essa capacidade de lutar e de vencer, né? Só existe vitória quando há luta. Ninguém pensa que vai chegar na vitória sem lutar. Eu mesmo, hoje, eu tenho esse reconhecimento de mestre, que inclusive foi na sua gestão, né, com a prefeitura, um projeto do Daniel, que eu recebi o certificado de mestre. Então, é assim, até mesmo a mestria, nessa época, ela foi abalada, porque o mestre ficou engessado ali, ele não podia fazer muito. Todos, né, ficaram, o setor cultural ele ficou muito preso, acho que foram um dos mais prejudicados, né, o setor cultural no período da pandemia. Mas, mestre, me conte uma coisa, o coletivo de carimbó no seu município, lá em Ananindeua, como é que ele está organizado? Quantos grupos nós temos lá? Olha, nós temos 6 mestres e uma mestra e, calculadamente, de 12 a 14 grupos que fazem parte. Neste momento, eu estou lutando muito, que é para a gente legalizar, né? Tirar o CNPJ, ter o seu estatuto social, para poder a gente estar participando, porque todas essas atividades exigem a legalidade, né? Exige que ou você entra pessoa física com o seu CNPJ, ou você entra com pessoa jurídica
pessoa física com CPF ou pessoa jurídica com CNPJ. Mas de formas que isso faz parte da organização. E nesse momento, uma das coisas que eu estou muito focado é que a gente regularize o coletivo, que é para, através dessa regularização, o coletivo está podendo buscar recursos, está podendo implantar projetos, como, por exemplo, Carimbó 24 horas, Festival de Carimbó. Então, todas essas coisas, o coletivo ele pode estar tomando a frente e depois está compartilhando com a prefeitura, com o empresariado, com pessoas que gostam da cultura e que queiram também participar. Então, o coletivo, nesse momento, ele agrega... Tem de 12 a 14 grupos. Isso, né, nessa fase. Não, no coletivo. Talvez a Ananindeua tenha mais. Ah, sim. Porque nem todos os grupos estão no coletivo. Né? Entendi. Mas, nesse momento, a gente está agregando essa quantidade. Só que eu vejo uma certa dificuldade em reunir para fundar de fato e de direito o coletivo, porque o coletivo precisa se tornar... Acontece muito, na maioria, de forma individualizada de cada grupo, né? Não realmente a reunião dos grupos para fortalecer o coletivo, né? O ideal é que todos os grupos se legalizassem, não precisasse de nenhuma entidade legalizada para poder captar o seu recurso. Mas, se o coletivo tiver legalizado, ele já ampara os grupos que agrega, os mestres que agrega, entendeu? Com a sua legalidade. Sim, sim, sim. Mário, nesse período de junho, né, São João, conta pra gente o que o Labioso está fazendo, por onde é que ele vai se apresentar, estar. Olha, o Arraial do Labioso, ele é um grupo que hoje se define entre eu e o Márcio Montoril. E os músicos que acompanham a gente, né? Os meninos que acompanham a gente já há um tempo, que é a mesma banda, praticamente. Mas a gente está aqui. Aonde quiserem chamar a gente vai se apresentar. Onde tiver festa, evento, que quiserem contratar o Arraial do Labioso, é só entrar em contato comigo. Pode me procurar no Instagram, Mário Mouzinho, lá no Instagram, que a gente entra em contato e vai acertar aí as bases para ir tocar em onde seja, em qualquer lugar. E Mário, como era feito antes que acontecia o Arraial já estou confundindo com o Pavulagem. O do Labioso, vocês puxavam antes um trio, né? Conta pra gente como era que funcionava. O Arraial do Labioso, como eu falei antes, a gente surgiu dessa ideia de fazer esse trabalho lá em Ananindeua. Começamos a compor e fazer shows. E assim, Ananindeua sempre teve dificuldade de ter um espaço cultural onde a gente pudesse desenvolver, né, esse nosso trabalho, né, como artista, escoar essa nossa produção lá, apresentar os grupos. Então a gente ia para a Praça da República. E nunca parecia que a gente era de Ananindeua, sempre a galera... Aí depois que o pessoal foi entender que nós éramos de Ananindeua, mas levou um certo tempo. Mas nós chegamos a fazer arrastões com o trio elétrico em Ananindeua, e atuávamos direto sempre nas festas, na época do São João, né, do Forró Ananindeua, sempre tivemos presente nos shows, nos eventos de Ananindeua. Até hoje, o Arraial do Labioso sempre esteve presente. Mas assim, foi um pouco diferente do que foi o Arraial do Pavulagem, que hoje em dia é um instituto, né, cresceu muito. E antigamente era um negócio bem pequeno, a galera dava volta na Praça da República, né? Ficava tocando, e aí foi crescendo, crescendo. E isso que é legal da coisa, porque quando você se sente parte, quando a população participa, se sente parte, aí toma uma outra forma, né? Toma uma outra forma. O Labioso sempre foi banda para trabalhar em shows, para fazer shows. Sempre foi o forte do Labioso, fazer shows de palcos, né? Sempre foi esse nosso forte. Por isso a gente sempre atacou muito. E assim, como o Arraial do Pavulagem, as pessoas sempre fizeram essa ligação por ser arraial, né? Mas assim, o Arraial do Pavulagem, ele tomou uma outra proporção. Vieram outras pessoas ajudar, cresceu muito. O Labioso não, ele ficou sempre focado na questão dos discos e do trabalho de show de palco. E da onde vocês trouxeram o Labioso? Quem colocou o nome do boi? O Ivan Cardoso.
O Ivan Cardoso que deu a ideia do nome Labioso. Labioso e o Ronaldo Silva, então põe Arraial do Labioso. Aí nós fizemos várias músicas em cima disso, né? Nós temos, com Arraial do Labioso, nós temos o Festa de Ritmos, o disco Dançando no Terreiro de Lucindo, que foi uma pesquisa que nós fizemos na obra do mestre Lucindo, e compositores paraenses que tinham esse tema nas suas obras, convidamos para participar do disco, e foi um disco muito bacana, que nós viajamos nessa área do Salgado lá, fizemos várias músicas e gravamos esse disco, Dançando no Terreiro de Lucindo. E o mais recente, que já foi gravado também, já tem bastante tempo, foi o Arraial de Nós, né, que, com músicas minhas do Márcio Montoril, esse daí, e outros parceiros nossos. Mas assim, o Arraial do Labioso sempre teve esse formato de show, de palco, desse trabalho. Nunca puxamos assim, fizemos poucos arrastões. A banda Arraial do Labioso, né? E o Mário artista, ele faz desenhos, que ele é formado em desenho. Tu tem essa prática também? Artista plástico? Pois é, assim, eu gosto de fazer várias coisas, sou um cara que eu tenho minha utilidade. Eu gosto de fazer várias coisas, sinceramente. Mas assim, a questão do desenho, eu fui estudar desenho porque dentro da grade tinha uma matéria música. Eu fui por causa da matéria música. Não foi por conta do curso. E foi incrível que no último dia da inscrição, um primo meu me ligou e disse: "Pá, vai lá, te inscreve, faz a prova, te inscreve, quem sabe tu passa". Aí eu fui lá, me inscrevi e larguei de mão, não quis mais saber, que eu estava tocando direto nessa época. Aí ele me ligou no dia da prova: vai fazer a prova, rapaz. Aí eu fui fazer a prova, passei e fui cursar. Só que quando eu comecei era no primeiro ano, era básico de música, era no primeiro ano da faculdade ainda. O que a professora Mavilda, maravilhosa, o que ela tinha para ensinar, eu sabia de cor salteado já, porque era a prática contínua, né? Sim. Da música, já de tocar na noite, do cotidiano e tal. E aí eu fui descobrir que não tinha nada a ver com música, era um curso de desenho. Só que esse curso, ele abriu a minha visão. Porque tu sabe quando tu olha como um câmera, que ele tem que olhar todos os aspectos, um fotógrafo que pega aquela imagem perfeita, que tem aquele ângulo, sabe, a semiótica, o conhecimento de entender a visão. Isso aí, esse curso abriu a minha visão, me fez um leque assim. Eu não sou desenhista. Eu desenho algumas coisas. Sim. Desenho algumas coisas. Mas eu não sou exímio desenhista. Mas eu tenho o Vitor, meu filho, que é maravilhoso. Desenha bem pra caramba. Por isso eu entrei no curso de desenho. Mas eu gostava de uma matéria que era o desenho mecânico. A gente fazia desenhos em 3 dimensões, de parafusos, sabe? De várias coisas, de várias peças. Esse desenho eu gostava, porque ele era com medidas, tu tinha que usar as réguas, os compassos, sabe? Esses equipamentos que a gente utilizava para poder fazer esse tipo de desenho. Isso eu gostava muito dessa matéria. Né? Mas o desenho entrou na minha vida por conta disso. Exatamente por conta da música, uma matéria de música que tinha. Olha só, mais um curso, né? Como tu falaste, eu acredito que tudo venha somar na nossa vida, né? Com certeza, é tudo um aprendizado. Eu me lembro que nós tínhamos um professor que era o Néder Charoni, ele levava a gente para o horto municipal para a gente fazer o desenho das árvores com uma caneta preta, bique e uma folha de papel. Incrível. Cara, era incrível a gente, porque tu tinha que perceber o jogo de luz e sombra da incidência do sol nas plantas, onde fazia luz, onde tinha sombra. E tu fazer isso com uma caneta preta, numa caneta preta. Pô, foi difícil pra caramba. Tem coisa que a gente não conseguia, aluno que não conseguia nem desenhar teste, nada. Né, Mário? É, mas, pô, foi maravilhoso, aprendizado incrível, maravilhoso na minha vida, cara. Dão a caneta preta e o papel intencionalmente para o caboclo. Com certeza. Essa dificuldade com certeza, para poder criar, se superar. Mas foi um curso que abriu a minha mente. Depois que eu saí do curso de desenho, foi que eu fui fazer o curso de música na UEPA. Eu já saí, eu terminei em 89, em 90, aliás, 97. Terminei em 97 na UNAMA. E passei em 98, já entrei direto na UEPA para fazer o curso de música. Fiquei mais 4 anos estudando música.
Mário, só vou abrir aqui um parêntese para o Mário falar as redes sociais do filho dele, que é um artista, desenha super bem, né? Tem vários seguidores. Só dá um recadinho aí pra gente das redes sociais dele. Eu até briguei com ele, que ele usava o nome dele. Ele dizia, rapaz, ele mudou, tirou o nome foi? dele, mudou, perdeu um bocado de seguidor por causa disso, agora é Kaiju. Vitor, o nome dele é Vitor, mas é Kaiju. Ele gosta de fazer animação. Ele faz animação nos programas, né, pelo celular. Essas animações que duram 30 segundos, 1 minuto. Ele tem vídeos com mais de 400 mil visualizações. O moleque é danado para isso. Mestre, eu gostaria que o senhor cantasse, né, a música Pescador. Tem como a gente fazer uma palhinha aí rapidinho? Sou pescador, você é meu mar, e o meu desejo é te navegar. Sou pescador, você é meu mar, e o meu desejo é te navegar. Sei que além do arco-íris a gente vai se encontrar com todas as cores, todo o encanto que há. Sei que além do arco-íris a gente vai se encontrar com todas as flores, toda a beleza que há. Você é a razão da minha noite, a razão do meu dia, é a razão do meu verso e da poesia. O pescador também sabe amar. Muito bem. Gente, quem quiser... Eu preferia não atrapalhar, viu? Fiquei aqui esperando o resultado. Pode baixar, assistir nas plataformas. É lindo esse videoclipe, eu acho ele incrível, super bonito, né? Bem regional, muito bem feito. E mostrando as belezas naturais de Cotijuba, da Praia Funda, né? Um lugar muito exótico, muito bonito de se ver. E tá lá para quem quiser prestigiar, para quem quiser... Quem ainda não foi lá na Praia Funda já vai passar a conhecer, né? E também a gente tá trazendo para o externo justamente isso, um lugar que é muito falado, mas é pouco conhecido, assim, né? Se fala muito de Cotijuba, mas não se canta quase Cotijuba, né? A gente não vê os artistas explorando assim as belezas, o cotidiano de Cotijuba, porque lá, olha, inclusive nesse clipe... Tem um grande baterista, mas só, desculpa interromper, Não, o nome dele é Rato, tocou comigo muitos anos. Ele tem uma música chamada Cotijuba, que é muito bacana. Também tá aí nas redes sociais, só procurar lá. Cotijuba, do Rato, Moacir Rato, que tu vai encontrar, é maravilhoso. Pois é, então eu acho que os artistas eles têm que explorar um pouco mais as nossas ilhas, as belezas que existem nelas, as pessoas, né, que moram nessas ilhas, que são pescadores, são pessoas humildes, hospitaleiras. Quando nós chega, sempre tem um cafezinho, sempre tem um peixinho, né? Um açaizinho, tudo inho. Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né? É tão gostoso o bate-papo que a gente nem vê o tempo passar, e é sempre importante, né, nós estarmos conhecendo para quem não conhece e para quem já conhece, e está fortalecendo o trabalho dos nossos fazedores de cultura, né? Mário, muito obrigada, né? Deixa aqui o seu recadinho para os nossos telespectadores, das redes sociais, quem quiser te contratar. Só procurar Mário Mouzinho lá no Google que você vai encontrar toda a minha história. E a música tá toda sempre lá no Spotify e nas plataformas digitais, tá bom? E sempre que a gente tem um show, alguma coisa, a gente divulga nas redes sociais. Obrigado, um beijo para vocês. Mestre, tem rede social? Olha, eu tô com Maianá, eu tô com Estrela do Norte, aonde vocês buscarem, mas se botar lá no YouTube Mestre Luiz Ponte, já vai aparecer um tanto de coisa lá. Tem o Instagram e o Facebook do Maianá, né, e do Estrela do Norte. Quem tiver interesse, só seguir as redes sociais. Quiser contratar, mas qual é o seu telefone? É 98402-2757. Muito bem. Quer deixar o teu telefone, Mário? Pode ser. É o 919
88430218. Pronto. É isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa e a gente vai curtir mais um pouquinho de música com Mário Mozinho e o mestre Luiz Ponte. Um grande beijo. Será que agora sai o leite? O leite, o queijo da ilha do Marajó. Viva o mestre Diquinho, que é cantor de carimbó. O leite, o queijo da ilha do Marajó. Viva o mestre Damasceno, que é cantor de carimbó. De Salvaterra ao Pacoval, o nosso carimbó é patrimônio cultural. De Salvaterra ao Pacoval, o carimbó do Marajó tem algo de especial. O carimbó do Marajó tem algo de especial. O carimbó do Marajó tem algo de especial.